gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro Brief Answers to the Big Questions, que foi o último livro da carreira do Stephen Hawking. Eu acabei de terminar ele pra gravar esse vídeo pra vocês. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu já tava lendo esse livro há algum tempo. Então, hoje eu vim trazer aqui pra vocês o que eu achei e também o porquê que eu achei tão difícil ler esse livro, caso você já tenha lido no título, né? Que esse foi o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso que é o seguinte. Durante algumas partes desse vídeo, eu vou estar lendo trechos do livro. Eu não acho que esses trechos vão comprometer a sua leitura caso você queira ler esse livro depois. Eu realmente não acho. Principalmente porque no caso desse livro, não tem muito essa coisa de spoiler, porque é um livro de opinião e tal, e não um livro sobre... não um livro que conta uma história de algum personagem e tal. Então eu não acho que vai atrapalhar a sua leitura. Mas eu tô querendo deixar avisado porque eu também não quero que vocês assistam o vídeo pensando que não tem nada e aí de repente tem e aí vocês ficam, nossa, mas ele não avisou nada. Então é isso, vamos falar de Brief Answers to the Big Questions. Gente, então vamos lá. O que é esse livro? Esse livro é o último livro da carreira do Stephen Hawking. Para quem não conhece, o Stephen Hawking, né, ele é um físico britânico muito famoso, que ficou muito famoso justamente por ter uma doença que prejudicou muito ele e que mesmo assim não impediu ele de fazer todas as descobertas que ele fez. Então, ele escreveu vários livros ao longo da carreira dele, gente. Teve 3 filhos, ele teve uma vida, assim, maravilhosa. Ele morreu em 2018, no dia do meu aniversário, vale ressaltar. E é o seguinte, gente, esse livro, o objetivo dele é tentar responder as maiores perguntas da humanidade atualmente, né? As 10 maiores perguntas aí que a humanidade se faz. E ele vai tentar explicar isso através da ciência, mas também é um livro que, segundo ele, pode ser lido por pessoas que não necessariamente são, tipo, da área das ciências e tal. E eu, que não sou uma pessoa da área das ciências, se você me conhece, você sabe que eu não sou da área das ciências, eu li esse livro e eu vou dizer aqui o que eu acho pra você, se eu acho que esse livro cumpriu o papel dele ou não. Gente, então por que foi muito difícil ler esse livro? O primeiro motivo é o seguinte... Eu tô muito acostumado a ler livros que falam sobre uma história, algum personagem que tem um conflito, e aí esse conflito chega num clímax. É sempre assim. E nesse livro não foi assim. Nesse livro, você tinha os capítulos que eram perguntas e perguntas que ele ia tentando responder. Ou então, se não eram isso, eram relatos de pessoas que eram próximas a eles. Por exemplo, a filha dele, a Lucy Hawking, o ator que interpretou ele no filme A Teoria de Tudo. Então, assim, foi um livro muito difícil de ler justamente porque ele não é mais ou menos o estilo que eu tô acostumado. Então esse é o primeiro ponto. Talvez para alguém que já esteja mais acostumado a ler esse tipo de livro, esse livro não seja tão difícil. Mas para mim foi um choque realmente, porque eu tô muito acostumado a ler livros com histórias. Tanto é que se você assistiu o meu vídeo de 5 livros que eu nunca vou esquecer, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você sabe que eu tô acostumado com esse estilo, ou mais ou menos uns livros de guerra, assim, ou livros de ficção. Então acho que essa é a primeira razão pela qual eu posso colocar que esse livro foi difícil. Segundo motivo que eu acho que deixou essa leitura não tão fácil assim, né? É o seguinte, gente, eu estava lendo em inglês. E sim, gente, ler em inglês, por melhor que seja o meu inglês, por exemplo, no meu caso, eu tenho um inglês muito bom, assim. Eu realmente acho que eu sei falar inglês muito bem, eu realmente me considero uma pessoa fluente em inglês. Mesmo assim, a leitura em inglês, ela demanda muito. Pra mim, pelo menos, ela demanda muita concentração, assim. Eu consigo ler livros em inglês perfeitamente, mas eu preciso estar muito concentrado pra conseguir ler um livro em inglês. E nesse caso, era um livro que tratava sobre um tópico que eu não tô muito acostumado, que é justamente física, biologia, química, essas coisas mais científicas, assim, né? Não necessariamente essas 3, mas às vezes até um pouco de matemática, e isso me deixou um pouco confuso, assim, porque o vocabulário já é difícil em português, então imagine em inglês. Então, assim, é óbvio que ler em inglês foi uma escolha minha. Muita gente pode ler em português. Mas eu pensei o seguinte, na verdade teve 3 motivos pelos quais eu decidi que eu ia ler em inglês. O primeiro deles é o seguinte, se esse livro foi escrito pelo Stephen Hawking, que é um autor britânico, e se esse foi o último livro da vida dele, poxa, eu quero ler o livro na língua original que ela foi escrita. Eu quero ler o livro com exatamente as mesmas palavras que o Stephen Hawking usou. E não, sei lá, uma tradução, por mais bem feita que ela seja. Outro motivo é que eu não sabia quando que esse livro ia ser traduzido para o português e quando que esse livro ia ser lançado no Brasil. Então, eu decidi comprar ele lá no Reino Unido. Eu comprei esse livro no Reino Unido, não comprei aqui no Brasil. E,
assim, eu decidi comprar ele lá porque eu não sabia quando que ele ia ser traduzido aqui pro Brasil. E o terceiro motivo é o seguinte, gente, eu pensei assim, eu tava lá, né, e eu pensei assim, poxa, eu já tô aqui, eu tô na terra dele, eu sempre fui muito fã do Stephen Hawking, eu gosto do Stephen Hawking, já que eu já tô aqui, por que não comprar um livro dele aqui, né? Tipo, sei lá, por mais bobo que isso pareça, pra mim ia significar muito comprar um livro do Stephen Hawking na terra do Stephen Hawking, que é o Reino Unido. Então é por isso que eu li ele em inglês e ler ele em inglês foi uma coisa que dificultou, sim, a leitura, não nego. Terceiro motivo pelo qual eu acho esse livro muito difícil de ler, gente. Por mais que o Stephen Hawking ele seja muito claro nas palavras e por mais que ele tente explicar tópicos sobre ciência para quem não é muito da área da ciência, eu ainda acho que, assim, a grande maioria dos tópicos ele conseguiu fazer isso muito bem, mas teve alguns que eu achei que ele não conseguiu. Então, por exemplo, o capítulo 2, pelo menos da minha edição, que era o capítulo sobre como tudo começou, e o capítulo 6 também, que era sobre viagem no tempo, eu fiquei completamente perdido, assim, sabe? Não entendia, tipo, li, assim, sentia que não tava absorvendo tanto conhecimento. É óbvio que no final, depois de muita calma, ler, reler, grifar as partes importantes, tudo, fazer tudo com muita calma, eu consegui entender. Mas eu estava tendo dificuldade. Principalmente porque, às vezes, ele apresentava uma lei, assim, da natureza, ou então um princípio, assim, sei lá, alguma coisa. E aí a minha sensação que eu tinha era justamente essa daqui. Para as pessoas que entendem da lei é fácil entender, agora as que não entendem não estão entendendo. E aí eu ficava meio perdido, assim, sabe? Tipo, meu Deus, mas será que sou eu que sou muito burro? Ou será que é o livro que não cumpriu o seu papel de explicar, assim, muito burro, metaforicamente falando, mas tipo assim, ou será que é o livro que não cumpriu o seu papel em explicar para as pessoas que não entendem tanto de ciência a ciência? Então, assim, ciência, né, gente, de novo, tô falando ali das ciências da natureza. Eu sei que, óbvio, tem as humanidades e tal, mas aqui ciência, vocês entenderam o contexto. E aí, o seguinte, eu acho que isso me deixava um pouco perdido, assim, meio desanimado, e aí eu ia desanimando do livro. Eu lembro que teve uma época que eu larguei um pouco o livro, comecei a ler outras coisas. Então, assim, gente, eu admito que por conta, principalmente, de alguns capítulos, principalmente esses dois, que foram capítulos muito difíceis, eu acabei desanimando um pouco da leitura, mas mesmo assim eu continuei e consegui terminar o livro. E o último motivo pelo qual eu achei muito difícil de ler esse livro, gente, é o seguinte, ele trata de tópicos muito pesados. Por mais que todo mundo queira saber as respostas para as grandes perguntas, a gente também foge um pouco dessas grandes perguntas. A gente, às vezes, não quer necessariamente saber, porque a gente tem medo, às vezes, de saber a resposta. Então, tem perguntas aqui, tipo, se Deus existe, se existe vida inteligente fora da Terra, se algum dia os robôs vão superar a nossa inteligência, vão superar a gente. E é óbvio, gente, não é só porque o Stephen Hawking falou que você tem que acreditar. Então, por exemplo, não é só porque, sei lá, no ponto de vista dele, tal coisa desse jeito, não significa que você tem que acreditar. Mas mesmo assim, você não quer ouvir uma pessoa que é contrária a você e uma pessoa que vai apresentar muitos argumentos ali para defender a tese dela. Então, assim, eu acho que justamente isso que também deixa um pouco essa leitura difícil, assim. Tem coisas muito pesadas, tem choques de realidade muito grandes. Então, eu acho que isso, às vezes, vai te desanimando um pouco, assim, você vai lendo, e aí você vai pensando, assim, óbvio que tem capítulos que me deixaram super animados, tipo, se a gente deve colonizar o espaço, se existe vida inteligente fora da Terra ou não, mas tem outros que me deixaram um pouco pra baixo, eu vou dar um exemplo aqui. Dar um exemplo do capítulo 7, que é o capítulo se nós vamos sobreviver na Terra ou não. Olha só o que ele diz. A Terra está sob a ameaça de tantas áreas diferentes que é difícil para mim ser positivo. As ameaças são grandes e numerosas. Você lê uma coisa dessas e você fica se perguntando, nossa, mas que coisa chata, né? Será que não tem como ser diferente? Será que eu realmente devo me perguntar isso? Será que eu realmente devo continuar essa leitura? E, na verdade, tem um capítulo antes de começar o livro que ele explica justamente o porquê nós devemos nos perguntar as grandes perguntas. E aí uma das coisas que ele fala é que somente se perguntando as grandes perguntas é que você vai conseguir pesquisar mais sobre elas e também, às vezes, solucionar problemas que elas trazem junto com elas, problemas que as respostas para elas trazem, né? Então, assim, é importante você se perguntar as grandes perguntas, é importante você ler esse livro. E, assim, é importante, principalmente pra mim, assim, sair um pouco da minha zona de conforto, ler coisas que não tem necessariamente a ver com aquilo que eu quero seguir na minha carreira, com aquilo que eu quero estudar, porque, assim, esse livro, gente, ele traz muitos ensinamentos, assim, principalmente por conta também nesse livro dos relatos do ator que fez o papel dele no filme da Teoria de Tudo, de um físico que era amigo dele, da filha dele, da Lucy Hawking, dele mesmo, assim, relatos que
acrescentam muito na gente, acrescentam coisas que são importantes, assim, sabe? Então, a partir desse livro, eu comecei a perceber, assim, a importância de você valorizar a pesquisa, a importância de você valorizar a ciência, a importância de você se valorizar os professores. Então, assim, esse livro, ele é importante, por mais que essas perguntas sejam difíceis, elas são importantes de serem feitas, entendeu? Por mais pesadas que elas sejam. Porém, não nego que isso foi uma coisa que me atrapalhou um pouco a ler o livro. Isso foi uma coisa que me deixou um pouco pra baixo na hora de ler o livro. Então, gente, vamos à pergunta aí que vocês devem estar se fazendo, né? Que é, valeu a pena ter comprado esse livro, ler esse livro? E a resposta que eu tenho pra dar é sim, gente, valeu muito a pena. Eu uso um aplicativo de leitura, e nesse aplicativo de leitura eu dei uma nota de 4 estrelas de 5, né, que eu poderia dar pro livro. Então ele teve uma nota muito boa, e eu acho o seguinte... Ele cumpriu o seu papel de explicar a ciência para pessoas que não são tão da área da ciência, sim? E a resposta é sim, gente. Ele cumpriu o papel, por mais que tenham capítulos que eu fiquei muito confuso, eu admito. Ele cumpriu o seu papel. Eu achei, assim, que ele foi muito esclarecedor pra mim, muito esclarecedor, assim. Muitas coisas, assim, que eu não tinha tanto conhecimento, não pensava muito sobre, ele conseguiu expressar. E eu acho que, assim, a principal coisa é que, muitas vezes, assim, por a gente ler um livro que foi escrito pelo Stephen Hawking, que é uma pessoa que, sabe, ouviu de médicos, queria morrer com 20 anos e sobreviveu até ter 70 e não sei quantos anos, assim, sabe, é muito enriquecedor, principalmente porque ele traz muitos ensinamentos pra nossa vida. Então, assim, eu achei que foi muito legal ler esse livro, gente, eu super recomendo ele pra quem não é da área da ciência, porque, igual eu falei, é importante a gente se aventurar em áreas que não são as nossas. E assim, pra mim, foi muito bom. Então, gente, o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Comentem o que vocês acharam. Comentem se vocês estão pensando em ler esse livro ou não. E caso você não tenha percebido, né, eu vou te recomendar ir num oftalmologista. Mas eu troquei o meu cenário, gente. Eu tava naquele cenário branco, meio sem graça, né? Agora eu tô nesse cenáriozinho aqui e eu acho que eu vou continuar aqui por um bom tempo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.